yesterday, but today there's a brand new mercy. God smiled down on you. So show a little love, tell the Lord thank you. Yeah, I know you're weak, and your bills are due, but you barely making ends meet. Don't worry about a thing, put your hand in God's hand. It's alright, it's okay. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, minas e manos, meus chapas, aqui é o Chris McOliver mais uma vez. E você está na nossa TV Black Music, e é isso aí. E você também está na Rádio TV Web Nova Cotia. Muito bem. Estamos em família mais uma vez e agora uma família grande com a gente. Primeiro eu vou apresentar minha esposa, Karine. Tô aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui. Ela tá ali, viu? Eu tô me procurando aqui na câmera, Suzu, querendo fazer xixi. Meu Deus. Tô aqui. Isso é o ao vivo. O ao vivo ele é dessa forma, tá bom? Né? Vai ter criancinha pra lá e pra cá. Hoje tem Bob Good ali, muito bom. E a gente trouxe uma família da hora. Depois a gente vai falar algumas coisas que talvez eles se surpreendam, né? E vamos lá, vamos nos apresentar aí. Né? Temos o Caio Eduardo. Eu sabia que era Caio, Eduardo eu não sabia. Meu nome é composto, né? Caio Eduardo, foi minha madrinha que colocou. Prazer. Muito bem, temos aqui a esposa dele, primeira dama aí, do Kingdom do Caio. Ok, Andréia. Andréia? Salomé de Souza. Andréia Salomé, nome composto também. Na verdade, o meu é sobrenome. Ah, é? É sobrenome. Nossa, não é composto. que legal. A família tem. Salomé, eu lembrei The Chosen, lembrei de The Chosen, meu. Vocês assistem The Chosen? Não assistem? Poxa vida, deveriam assistir The Chosen, é muito legal. Fala da história de Jesus, fala de Jesus com seus discípulos, né? Uma série. E ela tá indo pra 5ª temporada, né? E, cara, é um negócio muito próximo da realidade. Não é aquele Jesus longe que a gente imagina assim, né? Aquela coisa quase intocável. Não. Assim, a história dos discípulos é bem real, bem próximo da nossa, assim, eles brincando uns com os outros, é muito legal mesmo, né? Provavelmente, assim, se você estivesse numa sala com seus amigos, né, 12 caras, pô, alguém ia zoar com alguém ia ser o mais lerdinho ali da turma, né? Eu acho que eu seria um dos meio lerdo ali da turma, né? Seria meio esperto e meio lerdo, mais ou menos, não seria o mais esperto, não. E o Caio seria o quê? Eu acho que eu seria meio lerdo também, porque às vezes eu dou uma travada ainda, dou uma falhada. Bem-vindo ao time. Tá certo. Minha esposa tá aqui. A gente estava, né, pra vocês saberem também, com esse projeto, é muito antigo, acho que desde quando o Cris tinha uns 13 anos de idade, ele tem vontade de fazer um programa, e ele sempre gravava e tal, e ele tem uma coisa também que ele gosta de incentivar empreendedores, incentivar as pessoas. E aí a gente abre primeiro, porque a gente não começa a apresentar os comércios que a gente gosta da cidade, os comércios que de alguma forma marcaram a gente, e a gente gosta, tipo, vamos lá. Às vezes a gente só não vai porque, sei lá, tá sem dinheiro, tá frio, alguma coisa, e a gente não vai. Que tal a gente começar a fazer essa movimentação de apresentar essas pessoas, né? Quem são elas, as histórias delas, por que elas abriram em Cotia, por que o ramo do negócio foi esse. Então, tipo, o intuito aqui muito é de apresentar vocês, a história de vocês como família, a história de vocês, por onde vocês passaram até ex-CLT e abriu a loja de vocês, e o que aconteceu antes para vocês apostarem nisso aqui nessa cidade, né, que é Cotia, é bem desafiador de ter um negócio. Então a gente queria entender isso de vocês e obrigado pelo convite. E depois a gente conta o porquê que vocês marcaram a gente, e vocês desse quadro são os primeiros. A gente vai soltando aí pra vocês entenderem. Combinado. Uma coisa interessante, vou já... A gente tava numa noite, né? Procurando um lugar pra ir, né? Procurando um lugar pra ir, porque a gente tinha acabado de sair lá de Mauá, vir pra cá. E Mauá, meu, cara, você fala assim, ó, cara, eu quero ir pra tal lugar, tem um lugar. Tipo, você inventa uma coisa, tem. E Cotia a gente vê que é muito pacato, então se a gente quer que tenha, a gente precisa fazer.
né? E naquele dia a gente tava dando um rolezinho com a Suzy, né? Pequenininha, no sling, né? E aí a gente passou ali em frente à loja de vocês, o Teu Açaí, né? Aí, na hora que a gente entrou lá, a gente foi tão bem recebido, né? E a gente falou, não, a gente precisa voltar mais vezes, né? Ter uma conexão legal com eles. E, Caio, vamos lá. Como é que foi o seu começo? Eu quero saber o seu antes de abrir, assim, o Teu Açaí. Ah, pessoal, então, ó, já tô tomando aqui o açaí do Caio, né, e da Andréia aqui. Teu Açaí, muito legal. Siga eles no Insta, beleza? Depois a gente vai deixar tudo no jeito aí pra vocês, tá bom? Vamos lá, meu brother. Bom, eu lá no início, né, voltando, eu sou de Barueri. Barueri. E aí eu e a Andréia, a gente estava buscando algum lugar para poder comprar. E aí a gente encontrou aqui em Cotia, que é próximo de Barueri, que também é próximo da casa dos meus pais. Comprar no sentido casa ou comércio? Casa. Ah. A gente procurou uma casa pra gente morar. Mas eu sou natural de Barueri, minha primeira profissão foi como frentista de posto. Frentista. Então, quando eu completei 17 anos, minha mãe falou assim, ó, se você quiser calça, tênis, você precisa trabalhar para você conquistar. E aí eu comecei a trabalhar como frentista de posto. E aí, para poder tentar sair um pouco, né, da profissão, eu tive que estudar. Então aí eu fiz a minha formação é contabilidade. E aí depois eu entrei na minha própria profissão de controladoria e relacionamento com o investidor lá na Ricardo Eletro. Claro, foi crescendo, né? Eu tive uma oportunidade de uma outra empresa e eu sempre fui com desejo de empreender. E aí eu comecei com meu pai, em 2011, a gente fazendo instalações de esquadrias de alumínio, mas não era muito bem o que eu queria. E aí eu dei um passo para trás, voltei a trabalhar registrado e aí com o tempo, né, amadurecendo, e aí eu conheci a Andréia, e foi quando a Andréia entrou na minha vida e aí a gente sempre tinha o desejo de empreender. Qual foi a idade com que vocês se conheceram? Eu tinha 24 anos, né, ia completar 25 e a Andréia... 21 para 22. Andréia 21 para 22. Legal. Foi esses dias. Pouquíssimo tempo. E aí a gente sempre teve o desejo de empreender, mas aí eu terminei minha faculdade, aí eu mudei de área, eu comecei a atuar na área de planejamento comercial. E aí a gente comprou um imóvel aqui em Cotia e a gente mudou para cá. E aí quando a gente ia em alguns comércios, né, a gente sentia que a gente era mal atendido, né? Eu acho que de certa forma, né, as pessoas não recebem a gente bem e a sensação é que você está sendo obrigado a comprar lá, né? Assim, que não tem outro lugar e as pessoas sempre nos recebiam muito mal e a gente vem de Barueri ali, uma região que a gente já conhecia, todos os comércios. Então a gente também sentiu essa dificuldade quando a gente chegou aqui para poder localizar um lugar que a gente queria. E aí a gente começou a pensar numa ideia de empreender. Quando a gente falou, como que a gente vai empreender, né? O que a gente vai empreender? E aí a Andréia saiu do trabalho dela, e a gente pegou todas as nossas economias e montou... Quebrou o porquinho? Quebramos o porquinho. E aí uma dica, né, para quem está pensando, quem está iniciando, né, para poder empreender, é fazer um brainstorm, né? Pegar uma cartolina, coloca faz 3 faixas, né, e coloca a primeira ideia que tem, na verdade é a primeira, a segunda, a terceira, enche de ideias, aí dali você começa a dar uma enxugada, vai para a segunda fase, e depois vai para a terceira fase, e aí você vai ter mais ou menos uma ideia de qual é o caminho que você tem que seguir. Aquele lance de paixão, habilidade, como é que é? Paixão, habilidade, tinha mais uma coisa que ela dá, cada um desses itens tirava para um destino, né? Tirava para um destino. E aí, dentre todos eles, a gente sempre pensava no financeiro, né? Porque para você investir em alguma coisa, dá para você investir no mercado se você tem um capital pequeno. Então a gente sempre procura investir algo
dentro do nosso orçamento que a gente tinha e algo que a gente gostava de fazer, que é atender as pessoas. Entendi. Então a gente a gente sempre gostou de pessoas, né, de receber bem as pessoas. Tem um amigo meu que ele falava, enquanto em alguns lugares eu sou mal recebido, em outros eu sou esperado, né? Então por isso que até o slogan da loja, aqui você é esperado. Tá vendo? Foi assim que a gente se sentiu. Parecia que a gente se conhecia faz uma cota, velho. Que coisa foi aquilo? Foi uma coinonia muito legal. E aí a gente veio a ideia de montar a loja de açaí, a gente procura um ponto, aí dá errado, aí procura o outro, dá errado. E aí, esse ponto que a gente tem hoje foi o que Deus preparou pra gente, né? A gente olhou a placa, né? Aluga-se, para quem está iniciando essa jornada, né? Essa placa aluga-se, é um frio na barriga e são muitas emoções. Desafios. E aí a gente tentou entrar em contato, não deu certo. Aí outro dia a gente voltou na padaria, a gente conversou e passaram o contato da zeladora do prédio, a gente ligou para ela na segunda e aí as coisas começaram a acontecer. E aí a gente agora vamos inaugurar, né? Vamos abrir, vamos preparar a loja, a gente preparou. E aí a gente sempre teve uma coisa na nossa cabeça, né? Independente do que você abrir, você precisa ter muito amor no que você faz e acreditar que aquilo vai dar certo. Sim. Foi o que a gente fez lá no início, né? E sempre receber bem as pessoas, porque a gente sempre colocou na nossa cabeça, vamos fidelizar as pessoas através do nosso atendimento, porque açaí você compra no mercado, né? Pode fazer em casa. Mas trazer as pessoas para um bom ambiente foi o que a gente sempre tentou buscar. Ah, legal. A gente tinha acabado de mudar pra cá. E aí essa adaptação, né, de mudança, criança pequena procurando um apartamento para alugar. A gente já estava começando, acho que as obras no apartamento que a gente ia comprar. Então aquele caos, eu queria falar, a gente ia pra passear. Não, a gente saiu porque a gente estava desesperado de ficar em casa e cansado. E aí a gente lá encontrou vocês com um brilho nos olhos no meio da pandemia. E era julho, eu acho, que era um tempo de muito frio. E a gente saiu pra caminhar à noite. E foi muito bem recebidos. E aí eu falei, se todo o negócio que abrisse aqui em Cotia, abrisse com essa recepção, com certeza ia bombar. E vocês super novinhos, ficavam com o olho super brilhando. Desde então a gente ora por vocês, porque a gente acredita muito na marca de vocês. E o açaí também era incrível. E vocês, né, foram crescendo, depois abriu a loja lá perto de casa, a gente achou super legal, que não precisava vir aqui no fórum mais. E foi isso que aconteceu, essa recepção de vocês realmente foi o que marcou pra gente, tipo, o que fez vocês serem os primeiros a estarem aqui hoje. Bem isso, acho que, e é legal que nasceu isso no seu coração mesmo, né? Agora, neste momento, falar com um amigo meu que está lá em Mississippi, lá no Mississippi, né? É o Bishop Sanders, Adam Sanders, não é Adam Sandler não. I would like to regard my brother Bishop Sanders, and I would like to throw right here right now his song God Didn't Create Me to Fail. Muito legal, né? Deus, ele não me criou para falhar. E é por isso que as pessoas permanecem, né? Eu gostaria que você soltasse essa canção, né, para a gente poder, daí em diante, continuar a nossa entrevista aí com o nosso amigão Caio. Eu gostei dessa. Deus não me criou pra falhar. Deus não me criou para falhar. Sometimes I cannot see, but in my darkest hour, He comes to rescue me. I know that I must try to get
drawing nigh. These signs daily I see. The Lord won't leave me now. He knows how much I need Him. He's made a vow to me, and His promise I receive. He said He would live in me, oh, for all eternity. In His own name, way back from the beginning of time. My God, He did He made me just like Him. Oh, so very long ago. My God created me to fail. For I belong to Christ, and He belongs to me. Sometimes my way seems cloudy. Sometimes I cannot see. But in my darkest hour, He comes and rescues me. I know that I must strive to gain eternity. Vou voltar aqui, tá? Tá? Não, vou botar em você e depois deixar aqui, tá? In His own image, from the very beginning, my God did create me. Essa é a canção meu amigo Adam Sanders, ok? Bishop Adam Sanders. De vez em quando eu tenho algumas reuniões com ele e um pessoal lá do Mississippi, né? Uma reunião de oração, que ele é um pastor que implanta igrejas, né? Essas igrejas, essas igrejas de filme, negada, norte-americana, sabe? Aqueles, como é que é? Aqueles corais. I'm a shoulder in the arm of the Lord. Nesse estilo, nesse estilo. Quando ele abria a dele, né, aqui em São Paulo, deixa eu lembrar o nome da igreja, Prosperity Church. Quando ele abrir aqui, aí eu convido vocês pra ir lá. Ó barato. Aí de vez em quando rola assim, de um americano, né, vir pra cá, eles convidam a gente pra interpretar, convida eu, outros professores, para poder trabalhar na área de intérprete com eles lá, porque eles não falam português, né? E eles precisam levar a mensagem. Então é muito legal, né? É isso aí. Caio, você falou que antes de você pensar no negócio, vocês fizeram uma reunião de ideias. E dentro dessas ideias, quais outros negócios que tinham e por que vocês escolheram o açaí, assim, depois da mudança? Foi direcionado, né? Mas a gente colocou uma troca de óleo, porque como eu trabalhei como frentista de posto, eu tenho mais ou menos uma ideia de como trabalhar. A gente colocou uma lanchonete, a gente colocou, acho que é churrasquinho, né? Fazer churrasquinho também. Mas aí a gente preferiu o açaí muito por conta do... Porque assim, é muito mais fácil de você lidar, apesar da gente nunca ter trabalhado com isso, mas é mais fácil de você lidar porque você tem um freezer, né? Hoje qualquer pessoa pode empreender com açaí, por quê? Porque você precisa de um freezer, e freezer todo mundo em casa tem. E uma caixa de açaí. Só que aí a gente pensou muito num lugar para que as pessoas viessem, né, poder consumir o nosso produto. Acesso, né? Isso. Ah, legal, legal.
Que era o que vocês tinham de melhor, né? A recepção. Não, vamos abrir um lugar no qual a gente consiga receber as pessoas. E muito disso daí é porque eu trabalhei no posto e tem um posto que você precisa entregar um valor para o cliente. Então, existe um atendimento para isso. Então, eles falam assim, eu não vendo só na saúde, eu vendo no atendimento também. E aí foi quando a gente pegou e falou, pô, eu sei um pouco, né? Então, atender a gente sabe. A Andréia, uma vendedora. Se quiser coquinha, tá aqui. Maravilha. A Andréia é vendedora. Então, a Andréia sempre gosta de venda e gosta de atender pessoas. Então, isso casou e a gente optou seguir pelo açaí. Ah, legal. André fazia o que mesmo? Da última serviço foi logística, mas eu sempre trabalhei com vendas. Shopping, loja, sempre gostei de vendas. Legal. E quando a gente conheceu a André, ela não era mãe ainda, né? Agora tá com o neurônio dividido, olha lá. É assim mesmo. E utilidade. Vocês foram muito ousados, né? Foi. Começou no inverno e a gente viu, acompanhou, né, das redes sociais, acompanhou de perto que cresceu bastante, deu aquela estourada. E aí, como foi? Vocês esperavam isso, esse crescimento que foi no começo? Que acho que foi no começo, né, que deu aquela bombada, todo mundo falando, comprando. Como foi isso aí pra vocês? Foi bem quando a gente abriu a loja no portão, né? A gente não esperava, pegou a gente totalmente de surpresa. Eu falo que eu sou um sonhador, né? E eu arrasto a Andréia junto comigo pro meu sonho. Muitas vezes ela não quer ir, não, vamos comigo. E aí veio essa oportunidade no portão e aí a gente abriu a loja lá. E aí a gente estourou, né? E aí a gente cresceu de uma forma que a gente não esperava, né? E pô, a gente tem uma loja aqui no Parque Bahia, é uma loja que tem os clientes que a gente atende. E aí a gente abriu no portão. E aí a gente começou a atender muito mais gente do que a gente conseguia comportar. E aí até a gente tentar se organizar ali, como buscar pessoas do perfil que a gente precisa para o atendimento. Eu trabalhava registrado nessa época, então para equilibrar pratos foi bem difícil. Nossa, você trabalhava ainda CLT nessa época? Era Uau! Na loja, né? Deve ter 1 metro assim, eu coloquei uma mesa, uma cadeira e como era 100% home office por conta da pandemia, então eu ficava trabalhando e às vezes eu colocava a cabeça assim na porta para ver se a Andréia estava precisando de ajuda. E às vezes ela ajuda pelo WhatsApp e aí, obviamente, se eu não estivesse em reunião, eu conseguia parar um pouquinho, ajudava ela e depois eu voltava para as minhas demandas que eu tinha que entregar. Então foi bem... O começo foi muito desafiador, né? Porque escassez de dinheiro, a gente era novo, né? Um comércio novo, você precisa ser bastante resiliente. E eu ainda trabalhava ainda porque como comércio novo... Vocês abriram na época da segunda onda da pandemia. Da pandemia. A gente abriu em janeiro de 2021 e a segunda onda veio em abril de 21. Que aí a gente, você poderia ter o seu comércio aberto, mas você não poderia receber ninguém dentro da loja. Era só retira. E aí, muita gente nos ajudou. Uma dessas pessoas que nos ajudou muito na época foi o vereador Arildo, né, indicando as pessoas ali, tem um açaí bem legal, vem aqui conhecer. E aí ele deu esse apoio pra gente. E aí a gente começou a captar mais clientes, né? Porque as pessoas não saíam na rua, as pessoas tinham muito receio, muito por conta do coronavírus, enfim. E aí foi um momento bem desafiador pra gente. A gente, na vida, Deus ele levanta pessoas, né, para poder nos dar apoio naquilo que temos de... muitas vezes eu enxergo as pessoas como pedras brutas, né? Só que Deus ele cria diamantes dentro dessas pedras, né? Tem uma música do Sean C. Johnson que fala assim: What a diamond be? What would a diamond be without a pressure? O que o diamante seria sem a pressão? O que seria um diamante sem uma pressão?
né? Ele continuaria sendo alguém que ninguém iria notar, né? Tá tudo bem por aí? Ok. E é legal quando Deus ele coloca pessoas que enxergam o nosso sonho além do que a gente enxerga. Pô, as coisas estão difíceis, eu acho que não vai dar certo. E aí Deus vai levantar pessoas como, talvez pode ser um amigo, pode ser um vereador, pode ser um pastor, um padre, né? Deus ele sempre coloca alguém para enxergar aquilo que a gente está com dificuldade no momento de enxergar. E lá, depois que quando você conseguiu, né, sair do CLT e ficar só, se é que isso aconteceu, a sua cara, não, eu tô ainda lá. CLT ainda? Não, eu não tô no CLT. Eu saí em novembro de 2023. Aí foi assim que a Andréia ganhou, né, o Tom. O Tom entrou na nossa vida. E aí eu trabalhava CLT, e aí a Andréia ficava em casa com o Tom, né, devido ao período de 3 meses, e eu ainda cuidava das 2 lojas. E aí eu comecei a ficar um pouco ansioso demais. E aí eu conversei com o André e eu falei, poxa, a gente precisa seguir um caminho, né? E aí a família é o nosso maior bem dessa vida, e a gente não pode abrir mão dela. A loja é um sonho, né? Hoje é um sonho, então a gente precisa transformar com que esse sonho vire a nossa renda aqui dentro de casa. E aí eu optei sair do trabalho. E aí eu saí do meu trabalho em novembro, né? Combinei com o meu chefe direitinho. Falei, pô, eu vou sair no momento onde não vai atrapalhar, né, a empresa. E eu não vou deixar você na mão, porque também quando a gente mais precisa, existem as pessoas que sempre nos puxam. Nos dão suporte. E aí eu saí, foi em novembro de 2023. E aí a gente abriu mais uma loja, né? Em 2024, na verdade a gente abriu 2 lojas em 2024, uma que foi aqui na estrada da Capoava e uma outra foi uma Dark Kit que foi lá em São Paulo. E lá em São Paulo, como é que tá? Então, aí a gente meio que agora, né, as pessoas não se sentem, né, mas o comércio está sentindo muito, que a gente está passando por um grande desafio, porque a inflação do país está muito alta, principalmente dos produtos básicos, arroz, feijão, carne, e aí as pessoas falam assim, poxa, eu vou priorizar o que realmente importa para minha casa, que é o feijão e o arroz. É verdade. E o açaí, enfim, ficou um pouquinho para trás, né, e aí a gente resolveu dar alguns passos para trás. A gente fechou a Dark Kit em São Paulo, a gente fechou a loja do Capoava, e aí agora em fevereiro a gente conversou por algumas questões ali, a gente também fechou da loja do Portão, então a gente só está com essa loja aqui em cima. E aí a gente deu uma repaginada na loja, né? Então antigamente a gente montava 100% dos copos, e aí agora a gente tem o self-service, então o cliente ele entra, ele monta o copo dele da forma que ele quiser, mas a gente ainda mantém ainda a montagem, um açaí batido pro cliente. Tá, pô, tá em casa, né? Poxa, tá em casa, chega aí, sinta-se em casa. Ó, pode abrir a geladeira, pode pegar, tem sorvetinho pra você. Né? Isso é bom, pô. E é muito isso porque é por conta de uma demanda, né? Porque assim, a gente tem um pequenininho, a gente vai no comércio e fala, poxa, eu quero comprar um açaí para mim e para minha esposa, só que o pequenininho também toma. Então, poxa, eu vou comprar um copo pequeno para o pequenininho? Não, se o cliente consegue se servir, então ele vai lá, monta o quanto o pequenininho aguenta tomar, paga só por aquilo mesmo e consome na loja. Que é com a balança, né? Com a balança, isso aí pesa e efetua o pagamento e consome lá na loja. E é bom que a gente não vicia as crianças em açaí, porque a Suzy ficou viciada, porque a gente comprava um copo pequenininho, só que pra ela ainda era grande. Agora, minha filha, ela toma açaí igual o Cris aí. Eu às vezes saio com ela pra comprar alguma coisa e, pô, tem às vezes loja por perto, alguma loja de açaí, alguma sorveteria, né? E aí eu vou lá, ela quer os lances coloridos, né? Que aqui enfeita a barca, tudo. Coloca todos
os negocinhos lá, né? Todo aquele frufru. Terminou dela, ela termina muito rápido. Aí ela vem pro meu, velho. Ela vem pro meu copo. Entendeu? E ela gosta do jeito que eu gosto. Entendeu? A coisa colorida acabou. Isso quando ela não pede pra trocar. É isso quando ela pede pra trocar. Se você... E aí a gente hoje, né? Hoje a gente resolveu fazer corte, né? Que é, hoje a mão de obra lá diminuiu bastante. Então, um ano atrás a gente tinha 6 pessoas, hoje a gente tem uma pessoa só. Então o cliente ele mesmo se serve. Hoje a gente parou com umas entregas, né? Por algumas questões, principalmente os clientes estavam reclamando muito da forma que chegava, o motoboy não tem cuidado. Às vezes, na hora que a gente faz a gente embala lá, faz um pouquinho, então a gente resolveu primeiro aprimorar o que a gente quer, né, para a gente poder conseguir entregar para o cliente que o produto chega da mesma forma que a gente fecha. Valor. E o valor também que é principal, né, porque hoje a maior plataforma, ela te cobra uma comissão. Não, concernente a... Quando eu falo valor... É a experiência. O valor da experiência. O valor da experiência. É. E aí a gente tem a maior plataforma que ela cobra uma comissão. E se você passa isso para o cliente ele sente, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando. Sim. Então a gente resolveu tirar da plataforma e aí agora a gente só está trabalhando, né, com consumo na loja. Quem não for estratégico não sobrevive, né? Não sobrevive. A gente tem que mudar, né, o foco conforme as coisas vão acontecendo. É que assim, a estratégia, né, ela nunca muda, mas o plano para você atingir a sua estratégia, ele precisa se mudar conforme o tempo vai passando. Tem um conceito chamado retroação, né, que é a figura é um arqueiro, né? A figura é um arqueiro segurando o arco e dando um passo atrás para esticar o braço. E na hora que ele solta a flecha, ela voa muito mais à frente do que se ele só soltasse. Se ele não desse passo para trás, ele não conseguiria avançar além daquilo que ele estava indo, né? Então, é muito importante quando você consegue olhar para um comércio, né? E tem um outro caso também, né? Um outro conceito, né? Esse conceito já é mais professor Olavo de Carvalho, né? Como é que é? Vence quem dura mais. Vence quem dura mais. Se você tiver a estratégia certa para você manter o seu comércio caminhando, ainda que um pouquinho mais lento, né? Para que ele consiga chegar forte lá na frente, eu acho que é algo inteligente, né? A gente fala muito de que forma a gente consegue caminhar, né? Porque não adianta a gente correr, porque correr você vai tropeçar e vai cair. Mas a gente resolveu mudar, né, o plano, mas a estratégia, o que a gente quer alcançar, mantendo o mesmo jeito, né? E aí a gente deu alguns passos para trás, a gente organiza a casa, né, ver se é isso mesmo que a gente quer, tanto é que a gente tirou algumas coisas do nosso cardápio, porque a gente entendeu que nesse momento não faz sentido, pode ser que lá na frente volte a fazer sentido, mas hoje não. Então a gente redesenhou e aí agora a gente está esperando o verão chegar, né? É isso aí. Porque para quem vende açaí depende do verão para poder Pra ter o boom, né? Para ter o boom, né? Então a gente junta, né, um pouquinho de dinheiro no verão para poder passar o inverno. Eu lembro que antigamente ninguém falava de açaí, né? Ninguém falava de açaí. E de repente, você já comeu açaí? Poxa, aí começou a falar ali, aqui, daqui a pouco foi ver, as sorveterias foram fechando, né? Foram trocando o nicho, né? Trocando o jeito de atender os clientes, enfim, e trocaram o sorvete pelo açaí. E aí depois, mais pra frente, começaram a trazer os sorvetes como suporte, né? Pra fazer, como é que é aquela parte de satélite mesmo do açaí. Então o açaí é o carro-chefe e os outros sabores são satélites, né?
Tem pessoas que sobrevivem dessa forma, empresas que sobrevivem dessa forma. Né? Acho que antes de açaí veio aquela onda da paleta mexicana, não foi? Paleta mexicana, isso. A gente até... Meu, mas o bom que o Cogitaram? açaí, tipo... Não, a gente fazia em casa com um copinho descartável, né? Um copinho descartável, você coloca um copinho no meio, congela, depois coloca o leite condensado e fecha, e você toma. Dá super certo, é muito bom. Eu gosto de fazer as coisas em casa, né, baby? Ela é quem limpa, né? Às vezes é complicado, viu? Às vezes eu falo, não, baby, deixa eu limpar, mas, mano, nunca sai do jeito que ela faz, né? E, gente... Não, eu fico abismada. Eu não entendo como consegue fazer tanta bagunça. Esse daqui foi fazer um macarrão. Fez um macarrão, um monte de louça. Macarrão pendurado no... Certeza. Mas ele fala que tem que agradecer, né? Que agradece que cresce, daí ficou com medo, cresce o quê, né? Agora, sério. Dentro dessa trajetória aí de vocês, o que vocês considerou, tipo, fora, né, o mercado que tá num momento difícil, o que vocês consideraram mais desafiador, assim, que vocês consideraram que, tipo, foi desafiador e a gente se saiu muito bem, mais do que a gente imaginou? Tipo, deixa eu pegar um exemplo, assim, pra gente ilustrar. Vou dar um exemplo do Cris, né? Ele começou a dar aula de inglês em 2018, por conta própria? 2019 e 2018, ali. E aí, pra ele, o muito desafiador era seguir, tipo, protocolos, né? Tipo, passo a passo com o aluno. Tipo, mostrar pro aluno aonde ele ia chegar. Porque ele sabia ensinar a pessoa a falar inglês. Mas, assim, era do jeito dele. Vem aqui que eu vou te... Vai acontecer, e realmente acontecia. Mas para algumas pessoas que eram mais metódicas, a pessoa precisava ver um passo a passo. E aí passou 2019, ele entrou numa empresa que, a empresa enfiava processo em você, goela abaixo. Aí passou um tempo, ele não permaneceu nessa empresa, mas ele saiu de lá um exímio processador. Tá ligado? Ele saiu processando lá, todo cara mundo. muito bom de processos, né? E aí, hoje a gente se considera, né, tipo, do cenário que a gente tinha hoje, um cenário que a gente tá falando, uau, a gente conseguiu, né? Porque agora ele tem uma carteira de aluno, tem uma agenda cheia e demorou 2019 até 2025, são 4 anos que ele permaneceu tentando, todo mundo falando pra ele, vai lá lavar carro, vai trabalhar na engenharia civil, vai trabalhar em hotel, vai trabalhar em qualquer outra coisa, e ninguém falava pra ele continuar. Acho que eu nunca cheguei a falar diretamente, vai lavar carro, né? Mas eu falava, meu Deus, acho que ele vai precisar fazer outra coisa. Não vai dar pra ele continuar tentando. A gente tá aqui, tipo... Mas assim, a gente continuou tentando e hoje ele tem uma agenda cheia, glória a Deus. Hoje eu tô em casa. E ele que sustenta a casa. Eu falei, meu Deus, olha isso aqui, que maravilha, né? Glória a Deus que ele continuou permanecendo. E dentro da história de vocês, tem algo que vocês lembram que foi assim? Tipo, a gente não vai aguentar. Passou um ano, tipo... aguentou. Bom, eu acho que é nesse momento, né? A gente, que nem, né? A gente está passando por um processo bem difícil que é transformar o nosso sonho, né? De uma forma de trazer dinheiro para casa. Assim. E aí a gente redesenhou, pensou, conversamos, né? A gente busca ajuda externa e graças a Deus, Deus coloca sempre pessoas no nosso caminho que nos ajudam, sempre, né? Às vezes a gente fala assim, como que eu vou passar por isso? Tá aqui, né? Eu preciso. E aí Deus vem e apresenta pessoas na nossa vida para nos ajudar. Então, o maior desafio que a gente está passando é agora, porque como eu falei, as pessoas estão priorizando outras coisas, né? E aí a gente teve que redesenhar, né? A gente tinha um projeto de redesenhar, mas não agora. E a gente redesenhou a loja. E aí a gente está passando pelo inverno, né? Então o inverno é quando o nosso produto, que é sazonal, as pessoas deixam de comprar. Aí são 2 motivos, né? Um, porque não tem dinheiro, né? O poder. E o segundo, que a gente está frio. Então as pessoas olham para o açaí e sentem frio, né? E aí a gente está passando agora, mas é um dia de cada vez, né? Deus vem abençoando, Deus vem apresentando pessoas e a gente vai caminhando, né? Conforme vai acontecendo. E a gente já está em julho, né? Então
Agosto já dá uma esquentada e setembro, outubro, novembro, dezembro já é só glória. Igual ao ano passado, né? Isso não aconteceu igual ao ano passado, porque outubro e novembro foi inverno, falei de época, né? Nossa, verdade. Outubro fez muito frio e eu acredito que não só nós, né, mas como outros comércios que vendem açaí também passou pela mesma dificuldade. E a primeira quinzena de novembro, que difícil, né? Meu Deus. Porque a gente teve aquele problema de ficar sem energia. Meu Deus. E aí, como é que foi isso, né? Essa época aí? Então, se eu não me engano, né, se eu estiver errado, foi no começo de outubro. Foram 5 dias sem energia. Só que em 2023 a gente ficou sem energia também. E só que foi em novembro. E aí a gente comprou um gerador naquela época. Só que aí a gente comprou o gerador no sábado. Aí sábado mesmo voltou, só que agora em novembro. Pra quem não tá ligado assim no que aconteceu, foi um ciclone. Na verdade aconteceu 2 anos seguidos. Ciclone extratropical, foi isso, né? E ele veio assim, de uma forma. As crianças, gente, isso aí é as kids com energia. A cara deles lá. Suzy, take care with the guitar, right? E isso, esse tipo de coisa fez com que a gente ficasse sem energia por 1 semana, quase 2. Isso. Né? Uma das, né? Uma das, né? A primeira a gente acabou na sexta-feira à noite e foi restabelecida, pelo menos aqui na região da loja, no sábado à noite no domingo de manhã, e aí na loja aqui de baixo foi restabelecido na segunda e na terça-feira. E a gente corre, né, para comprar um gerador, desesperado, e compramos um gerador em 2023, aí ligamos, conseguimos funcionar. Só que 2024 já não, foram mais de 5 dias que a gente ficou sem energia. Então o barulho é terrível, e do lado da loja tem uma família, né? E aí, toda vez que a gente desligava o gerador, glória a Deus! Eu tô aguentando esse barulho, só que a gente tem produtos, né? Então se a gente deixa desligado o gerador, a gente acaba perdendo, né? Glória a Deus. E ainda a gente ficou 5 dias sem energia o ano passado, e aí, só que o mês de outubro foi um mês muito frio, muito por conta desse ciclone que trouxe uma frente fria, a frente fria ficou aqui. E aí em novembro foram 15 dias também de muito frio, e aí os 15 dias, a segunda quinzena de novembro já foi melhor. Legal. Quem passou por esse ciclone aí saiu vivo do outro lado. Teve muita gente que ficou... As casas ficaram nos telhados, caíram árvores. E o circo? Tava o circo, que circo que era? Voou tudo, meu, voou o circo. Falei, meu, cai aquela estrutura, né, em cima de alguém e mata. Parece que aconteceu de alguém perder a vida, né? Eu acho que foi umas 2 ou 3 pessoas. Acho que no centro de Cotia, um muro, né, caiu em cima de... Meu Deus do céu. Irmão. Dá pra brincar com a natureza, não. Mas é isso aí. Poxa vida. O que foi? O horário, né? Tudo que é doce acaba, um dia acaba, dura pouquíssimo, né? E a gente gostaria de construir uma próxima entrevista aí com vocês. No verão, para vocês contar as boas novas. Eu acho que vocês têm muito pra bombar. A gente é muito, a gente tem muita fé que vai dar muito certo o negócio de vocês, que é só uma parte, né, desafiadora agora nesse momento, mas a gente continua vendo o mesmo brilho de olhar que a gente viu lá quando a gente foi lá e ficava falando, meu Deus, vocês conhecem teu açaí, pede no iFood, olha isso, que coisa, né? Eu acho que vai voltar com maior, né, com mais forças, que vocês consigam aí melhorar o processo que vocês querem melhorar, que vocês consigam também passar essa cultura do bom atendimento para os funcionários, que a gente sabe que é um desafio, né? Porque como que passa brilho no olho, né? É uma coisa muito abstrata. Como
que o Caio vai ensinar a pessoa a ter o brilho do olho que ele tem, né? Então a gente acredita que vocês podem construir isso, que vocês vão construir isso ao longo desse tempo. E é isso. Obrigado por terem vindo. Gente, obrigado pelo convite, né? É difícil, né, passar o que a gente sente, né, a emoção que a gente sente quando a gente levanta a porta pro funcionário, porque é o nosso sonho, né? Quando a gente fala, quando o podcast é o sonho dele, ele sabe muito bem o amor que ele precisa entregar nisso. Então toda vez que ele vem pra cá, ele não vem, eu vou fazer um podcast, ele vem sentindo amor. E é o que a gente sente toda vez que a gente abre a loja. É isso aí. Passar isso pro próximo, né, pra pessoa que vai trabalhar, para ele já é um pouco mais difícil, mas a gente está caminhando e espero em Deus conseguir, né, criar as pessoas com esse amor. Vai conseguir. É só continuar. Deus ele vai aperfeiçoando a gente. Mas é isso aí. Tá bom? Então, posso confiar, beleza? Coral Essência para encerrar. Tá bom? Gui Casimiro. Beijão, irmão. Tamo junto.